que tá? Ok, o que eu estou fazendo é... Está me ouvindo? Tô. Agora sim. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu seguro a minha barra de espaço, enquanto eu tenho a barra de espaço segurada, você consegue me ouvir. Quando eu solto a barra de espaço, eu fiquei no mudo. Então, Ok. é isso aí. E qualquer um de vocês Ok. que quiser falar, podem fazer isso daí e vai funcionar. Tá? Ok. Você fica em mudo e quando você aperta a barra de espaço, o som volta. Ah, ok. Então, ela me procurou e ela estava em luto naquele momento, porque ela tinha, as primeiras palavras, ela disse o seguinte: eu sempre soube, porque mãe sempre sabe, mas eu nunca quis ver que eles tinham, eu nunca quis ver aquilo que estavam nos meus olhos. So that mother was grieving, and when she talked to me, she said, I always knew that, but mothers always know things, but I didn't want to admit that. E quando eu verdadeiramente tive os laudos, eu me culpei, eu fiquei muito triste, porque eu vi que o desenvolvimento dos meus filhos, eles poderiam ser melhorados se eu não tivesse sido conivente com alguns médicos. So when I received the results from the exams, I was still grieving and I blamed myself because I said, well, if I was not agreeing with some of the doctors, results could have been better. E nesse momento eu comecei a ler muito a respeito sobre formas naturais e eu me deparei com óleos essenciais e eu pude ver que muitas mães estavam tendo resultados muito eficientes ao usar óleos essenciais. And then at that time, I started studying about natural solutions and I came across essential oils and I saw that many, many mothers were having great results with essential oils. E para não me prolongar muito na história dela, mas só para vocês entenderem, foi por conta dela que eu iniciei o meu projeto com autismo e óleos essenciais. So I don't want to prolong myself here on this, but just so that you know, it's because of that mother that I started my project with autism. And that's why I learned a little about this. And that's why I'm sharing this with you. Depois disso, eu comecei a perceber que o luto, a tristeza daquela mãe e os óleos essenciais poderiam ajudar não só ela, mas várias outras pessoas. E era a transformação na vida das pessoas que eu estava disposta a fazer. And after that, I saw that the grieving of that mother could help other mothers. And that's the kind of transformation in the lives of people that I am willing to do. Então, foi quando eu comecei uma busca incessante de procurar melhores óleos essenciais de uma forma muito responsável para auxiliar essas mães e esses pais. So that's when I started to seek for essential oils that would be high quality in order to help those mothers in their quest. Eu comecei a agregar vários óleos essenciais em um conjunto e eu comecei a entender que a família, a escola, os parentes e os autistas faziam parte deste grupo e eles precisavam ter um ciclo, um ciclo de consciência que um dependia do outro para aquele autista ter um sucesso. So I started to put together a collection of essential oils, and then I realized that the autistic person and the family and the school and all the relatives, they all were one environment. And if they understood how they would integrate, then success would ensue. E foi nessa minha busca de fazer muitas entrevistas com mães, muitos erros e acertos, eu cheguei ao Kurt, consegui chegar até você, Damian, para tentar um auxílio. And that's during my quest for those things that I met Kurt, and then I got to meet you, Damien, and I was in search
for help for this. E eu também fiz uma especialização internacional em autistas para eu conseguir manter este projeto e não levar para as pessoas algo que eu pudesse imaginar, mas algo que com certeza pudesse trazer mais qualidade de vida e uma melhor forma dessas pessoas poderem viver. And because of that, I started a course, an international course on the subject, and I wanted to improve the quality of life of those people, and that's why we're here. E muito obrigado, Damian, porque você faz parte dessa sementinha do meu projeto que com certeza está iniciando e que nós vamos ser capazes de ajudar e apoiar muitas famílias. So thank you very much, Damien, because you are part of this project. You are a little seed of this project that we are starting to help those people. Eu queria que você contasse um pouco sobre os seus desafios agora e sobre o seu processo de como é ser um Asperger, como é, eu não gosto que me toquem, como é no seu trabalho, como é no seu dia a dia, como é você ser um pai, um marido. So I would like you, Damien, to share with us how is it for you nowadays to have Asperger's and to be a father, to be a husband, and please talk about that thing that you don't like to people to touch you and all that, please. Okay. So there is a strong family background in my family of autism. My grandfather. Existe histórico bastante forte na minha família com o autismo. O meu avô. Yeah, my grandfather, he was actually a physician, but he had Asperger's. And meu avô, ele na verdade era médico e ele tinha Asperger. And I also have an uncle who has Asperger's and two cousins who are low functioning autistic. E eu também tenho tio que tem Asperger's e tenho dois primos que têm o funcionamento deles é muito baixo por causa da doença. So when I was very young, my grandfather, who was a doctor, noticed that I didn't like looking people in the eyes, and I didn't like to be touched, and I wasn't social, and he believed that I was autistic. He was the first person to believe I was autistic. Então, quando eu era criança, o meu avô percebeu algumas coisas. Por exemplo, eu não gostava de olhar as pessoas nos olhos, eu não gostava que tocassem em mim, e ele foi a primeira pessoa a notar que eu possivelmente seria autista. But when I was a child, there wasn't the same resources, and we didn't know much about it. So I actually did not get diagnosed until I was 23 years old. Então, quando eu era criança, na realidade, os recursos ainda eram escassos e o conhecimento não era tanto assim a respeito do autismo. E eu, na realidade, só fui diagnosticado como autista aos 23 anos de idade. So some of the things that I struggle with is normal with people with autism. I don't like to be touched. I am very quiet. I'm not an extrovert. I have sensory issues. Então, algumas das coisas que são problema para mim são coisas bem comuns nos autistas. Por exemplo, eu não gosto de ser tocado, eu não sou uma pessoa extrovertida, eu sou bem quieto e é isso. Yeah, and so all the normal characteristics of someone with Asperger's, I have those in my life, and they make my life and my wife's life very difficult. Então, todas as características de uma pessoa que tem o mal de Asperger's estão presentes em mim e isso torna a minha vida mais difícil e também a vida da minha esposa é mais difícil por causa disso. But I actually like to refer to it as my superpower because autism also makes us have really important characteristics. You broke up a little bit. Can you repeat?
But I also like to refer to Asperger's as my superpower because it gives me some abilities that normal people don't. Então, eu gosto de me referir ao mal de Asperger como como se eu tivesse superpoderes, porque são coisas que eu posso usar também. Yeah. For instance, I can focus on things for a long time. That's why I'm a good scientist, because I can focus on really complex things for days at a time, and I won't stop. Por exemplo, Se dá o um de poder pirona para ele, será? por favor, se você não está falando na ligação, por favor, desliga o seu microfone para que nós possamos prosseguir. Então, agora perdemos a sequência. Elaine, você pode desligar o seu microfone, por favor? Aí, pronto. Ok, consegue me ouvir? Então, o Damien estava explicando o seguinte, que um desses superpoderes que ele tem é o poder de concentração. E ele consegue se concentrar em um projeto, algum trabalho que esteja fazendo durante dias a fio. E essa é uma qualidade que o torna um bom cientista, porque esse poder de concentração permite que ele trabalhe intensamente em qualquer projeto sem se distrair. Yeah, so I want to just talk a little bit about what my background and what I do at doTERRA. Is that okay? Então, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da minha formação e um pouquinho a respeito daquilo que eu faço na doTERRA, está bem? So I am doTERRA's health and exercise scientist. I have a bachelor's degree in nutrition and a master's degree in exercise physiology. And my doctorate degree, I did research in obesity. Então, na realidade, eu me formei em nutrição e eu sou cientista que cuida dos exercícios físicos na doTERRA. O meu mestrado foi nessa área e eu tenho um doutorado também nesta área. So I actually came to doTERRA. When I came to doTERRA, I was working with a local organization that treats children and families with autism, called Kids on the Move. It's here in Utah. Na realidade, antes de vir para a doTERRA, eu trabalhava em uma organização aqui no estado de Utah que se chama Kids on the Move, que é uma organização que tem crianças autistas. So what I do with doTERRA is I'm involved in a lot of the research. So a lot of the studies that doTERRA has published, I was involved with that. And I also do almost all of the scientific writing for the entire company. E então, uma das coisas que eu faço aqui na doTERRA, eu estou envolvido com as pesquisas da empresa e uma das coisas que eu faço, eu escrevo os trabalhos. Sou eu responsável por escrever os trabalhos científicos produzidos pela doTERRA. Yeah, and doTERRA is such a giving company, and when the founders found out that I was on the autism spectrum, they decided to develop relationships with the local autism community. E uma das coisas, a doTERRA é uma empresa que doa muitas coisas, que dá muitas coisas, concede muitas coisas, e quando os fundadores, os executivos da doTERRA perceberam que eu estava nesse espectro do autismo, eles decidiram se envolver com a comunidade autista aqui localmente. Yeah, for instance, we have a sensory room at a local facility called Scenic View Academy, which treats adults with autism. Nós temos, por exemplo, uma sala que é chamada de sala sensorial, em que nós tratamos adultos que tenham esse problema de autismo. And we also work with Utah Valley University. They have an autism program. And so we've donated money to them and have done work with them as well. E nós também trabalhamos com a Universidade do Vale de Utah. Eles têm um curso a respeito de autismo e nós também doamos dinheiro para esta universidade e trabalhamos junto a eles. And we also
we also have an employment program. So we hire people that graduate from the Scenic View Academy that have autism. So there's several people at doTERRA that are on the autism spectrum. E nós também temos um programa em que as pessoas que estão se formando nesse curso de autismo, elas podem se filiar à doTERRA e existem programas de integração com eles também. Então, estamos envolvidos em várias frentes em relação ao autismo. Yeah. Also, a lot what I do is I represent doTERRA to the public. I'm very involved in the clinics and in the sports programs. E outra coisa que eu faço na doTERRA, eu represento a empresa junto ao público e eu também trabalho junto à clínica da doTERRA, levando esse conhecimento a eles. So I feel a great, very happy to be part of a company that's doing really innovative research. We're doing research that no one has done before. Então, eu fico feliz por estar trabalhando em uma empresa que seja tão inovadora. Eles fazem pesquisas de ponta e eu estou envolvido nisso, isso me dá grande satisfação. Yeah. In fact, we have 2 studies that are going to be published pretty soon that I'm one of the authors on. E, de fato, existem 2 estudos que serão publicados muito em breve e eu sou um dos autores desses estudos. We would like to do autism research in the future, but we haven't been able to really do that yet. That's something that that's a goal that we have as a company to do in the future. Nós queremos também nos envolver com pesquisa sobre o autismo no futuro. Não chegamos ainda lá, mas é algo que temos o objetivo de fazer em um futuro não muito distante. We do have a few research partners. For instance, one that's at Florida Gulf Coast University that are doing some research, but I don't know when it will be published or when it will be available. Nós temos também uma parceria com outras instituições de pesquisa, por exemplo, a Florida Gulf Coast, e nós também publicamos juntamente com eles e estamos envolvidos com eles em suas pesquisas. Is there anything else you'd like me to speak about? Se houver alguma outra coisa sobre a qual vocês queiram que eu fale, estou aqui. Ótimo. É muito gratificante. Eu estou aqui me sentindo uma das pessoas mais lisonjeadas por poder ouvir tantas coisas maravilhosas que o Dami acabou de falar. This is excellent. I really feel very grateful and it's very flattering to be here with you and to be able to listen to you and your experience. E saber também que cada vez mais a gente está andando a favor de ajudar todas essas pessoas que precisam neste momento desse auxílio. And it's also great to be in this journey and be able to help all the people that need help in this respect. Uma coisa que eu queria te perguntar, e agora eu quero que você compartilhe com a gente se em algum dos momentos ou em vários momentos você utiliza óleos essenciais em você e como é que eles podem ajudar neste processo de convivência principalmente. So I would like to ask you a question, and my question is, do you actually use essential oils on yourself, and how does it help you in this process of living around people? I use essential oils a lot, and mostly I use them like they do, like most people with autism do, is to calm me down. Então, eu uso muitos óleos essenciais, bastante mesmo, e uma das coisas para as quais eu uso os óleos essenciais é para me acalmar. Yeah, because
speaking to people is very difficult, and so I like to use them when I think I'm going to stim. This is how I stim, or when I'm going to have to speak to a lot of people. Então, falar para muitas pessoas é bastante difícil para mim, e eu uso os óleos essenciais quando eu vejo que eu preciso ventilar um pouquinho, e é assim que eu ventilo, como vocês viram, erguendo os braços, né, girando os braços, e os óleos me ajudam com isso. I also use them for sleeping a lot, especially Serenity. E eu também uso os óleos bastante para me ajudar a dormir, e principalmente o Serenity. Yeah, we've noticed in conversations, especially on social media of parents with autism, that they really use Copaiba a lot. That's not one that I've used, other than I apply it topically because I have arthritis. E uma das coisas que nós percebemos nas mídias sociais, quando conversamos com pais, é que eles tendem a usar bastante o óleo de copaíba. Esse não é um óleo que eu uso, apenas passo ele nas articulações porque eu sofro de artrite. Yeah, I know from our interactions with our partners that Scenic View Academy, that they really like the calming oils like lavender and Lang Lang. Those are the ones they use the most. E também no Cineview Academy, que é esse nosso parceiro, nós percebemos que eles usam bastante os óleos que são calmantes, como por exemplo o óleo de lavanda e o óleo de Lang Lang. Yeah, and I would like to do more research, because again, we don't know what works with essential oils in autism yet, because we haven't done the research. Então, eu gostaria também de fazer mais pesquisas a respeito de autismo, porque eu ainda não sei, nós ainda não sabemos, não temos esse conhecimento do que é que funciona em termos de óleos essenciais com o autismo. E precisamos, então, desenvolver estas pesquisas. Algo muito importante que eu comecei a observar também, você hoje é um autista adulto. So something very important that I have noticed is that you have become an adult autistic person today. E você consegue perceber quando você está ficando ansioso, nervoso, agitado. And you are able to notice when you're getting nervous, agitated, etc. Mas quando a gente fala de autismo infantil, a gente tem pais e responsáveis que acabam tendo um desgaste muito grande. But when we talk about children that are autistic, the parents and the caregivers, they get very stressed because. Mm-hmm. E eu comecei a identificar também e comecei a chamar de cuidar de quem cuida. And I started to identify those, and I started to a project that basically is taking care of those who. Yes. E essas pessoas têm um fator muito importante na ação dos autistas também. E a minha pergunta é, você é pai, você é marido, os seus filhos e a sua esposa também utilizam óleos essenciais, você também cuida deles, porque eles cuidam de você. And because your family also takes care of you, and because you are a father and also a husband, I would like you to tell us if they also use essential oils, because they take care of you and you take care of them. So. Yes, I say that my wife is the person who is most affected by my autism. Então, eu digo que a minha esposa é a pessoa que é mais afetada pelo meu autismo. Yeah, because I'm used to it, but she's the one who has to deal with how I act.
And so, yes, she absolutely uses essential oils, probably similar to the people that Felita is working with. Então, a minha esposa é bastante afetada por isso, porque eu estou acostumado com o autismo, mas ela sofre todo esse impacto do autismo, então, sem dúvida nenhuma, ela usa muito óleos essenciais, sim, para ajudar nesse processo. Yeah, we have diffusers all throughout our house, and she has a few favorites. Her favorites are Holiday Joy and Serenity. E nós temos difusores espalhados pela casa todinha. E os óleos preferidos para ela são um que se chama Holiday Joy, vocês não têm no Brasil, e o outro é o Serenity. But yeah, we're just learning how to use them, and we could probably benefit from the information that Felita has gathered when working with caregivers. Então, nós estamos aprendendo sobre tudo isso e nós podemos também nos beneficiar com as informações que a Thalita está reunindo e podemos usar também essas informações para o nosso próprio benefício. É muito legal quando você faz uma junção de todas essas informações. It's very cool when you put all those pieces of information together. De que a família é um pilar muito importante nesse processo. That the family is a very important pillar in this process. E a gente entende que a energia das pessoas que compõem a família, elas fazem a gente ir a alto nível de estresse ou uma calmaria. And we understand that the people that make up the family, they either will give us a very high level of stress or they can calm us down. Por isso que uma parte do projeto muito importante aqui no Brasil de cuidar dos autistas é cuidar de quem cuida. And that's why a very important part of this project that we have with autism here in Brazil is to take care of those who take care. Eu sei que você fez e que você trabalhou também dando mentorias para jovens. Conta um pouco sobre essa experiência sobre dar mentoria, ensinar e apoiar outras pessoas. I also know that you have worked with youth by being a mentor and providing mentorship to them. What can you share in that respect with us? Yes, I have volunteered for a program through Easter Seals here in Utah. Então, eu servi como voluntário em uma instituição aqui em Utah. And I'm a mentor to teens that have autism who are trying to get their first job. E eu sou mentor de jovens que têm autismo e que estão tentando obter o seu primeiro emprego. Yeah, because it's very difficult for those on the autism spectrum to have a job because they'll have to interact with a lot of people. And so in this program, I actually go with them and go with them to their first job, and we spend time interacting so they can get used to what they're going to have to do. E é bastante difícil para um autista conseguir o seu primeiro emprego, porque a pessoa vai ter que interagir com muitas outras pessoas. Então, neste projeto, eu vou com os jovens e eu mostro para eles aquilo que eles terão de enfrentar em seu primeiro emprego. I've also spoken at several autism conferences here in Utah. E nós também fomos palestrantes em várias conferências, vários congressos a respeito de autismo aqui no estado de Utah. And most of it is about relationships and autism. They want to know more about my wife than about me. E muito disso tem a ver com o relacionamento e o autismo. E os jovens querem saber muito como é o meu relacionamento com a minha esposa, como é que eu faço isso? Yeah, so
Yeah, we have sat on panels at Utah Valley University about how to have a successful relationship when one person has autism. E nós então montamos vários painéis na Universidade do Vale de Utah e nesses painéis nós demonstramos como fica o relacionamento quando uma das pessoas do relacionamento tem autismo. We also helped a local therapist create a program about what we have learned makes a successful relationship when one of the partners has autism. E nós também temos um projeto em que trabalhamos com um terapeuta que trabalha com relacionamentos quando uma das pessoas envolvidas no relacionamento é autista. So my wife has done most of the work. Então, a minha esposa fez a maior parte desse trabalho. Uma das partes muito legal de ouvir você falar A very cool part when we listen to you speaking about this é sobre não querer mudar o autista. is about not wanting to change the autistic person. É você entender o autista. Is the fact that you understand the autistic person. E essa é uma das condições de trabalho, você educar as outras pessoas, você mostrar para as outras pessoas. And that's one of the things that is important when you deal with autistic people, is to be able to provide education to that person. Todo esse projeto que a gente está fazendo aqui no Brasil e que você faz aí nos Estados Unidos, todas essas pesquisas têm uma intenção de não curar e nem tratar ninguém. So the things we do here in our project, as well as you do in your projects there in the United States, we do not intend to cure the person that has autism. A gente tem a intenção de conscientizar as pessoas que elas podem sim ter uma qualidade de vida melhor e levar para elas um conhecimento de coisas muito simples que nós podemos fazer. So the intent is to make people aware about things that can be done to provide them a greater quality of life. Yes, Pode falar. Yes, go ahead, please. Yeah, it's very important because people with autism are very resistant to change. They're not going to change. So the most important thing is developing coping mechanisms, and for those around them to develop coping mechanisms. Então, uma das coisas muito importantes quando você lida com uma pessoa que é autista é não querer mudar a pessoa, porque eles são resistentes à mudança, eles não vão querer mudar. Então, o que nós precisamos fazer é dar-lhes mecanismos pelos quais eles possam lidar com o problema. Essa é a parte mais importante da gente ensinar. Ensinar o outro a enxergar as limitações, muitas vezes, que eu costumo dizer que não são as limitações dos autistas, são as limitações e a visão do que a outra pessoa tem. So this is a very important, and that's why educating people is very important. And I normally say that it's not the autistic person that we have to educate, but we have to educate the other people, the people that deal with the autistic person, so they can understand how to do and what things to employ to help. Yes, that's very important. One of the big things that's happened here at doTERRA with me is Dr. Hill didn't know how to respond to me when we first met. And now that we've been working together for 5 years, we're very good. He understands autism now, Dr. Hill.
Então, isso aí é exatamente muito importante e a minha experiência aqui na Doterra, quando eu comecei a interagir com o Dr. Hill, ele não sabia como responder a mim em relação ao autismo. E ele foi aprendendo e agora, depois de 5 anos em que nós estamos interagindo juntos, ele interage muito bem comigo e ele entende muito bem agora do autismo. Isso é muito fascinante, e a sua vivência, o pouco que é muito que a gente consegue mostrar para as outras pessoas, é muito significante. A empatia que as pessoas têm ao ver você falar. So it's very important and it's fascinating, and this empathy that people can develop when talking to you, this is really great. Thank you. Eu acho que a gente pode, neste momento, a gente está mostrando para as pessoas que um autista, ele pode ser visto, ele pode, claro que cada um dentro da sua limitação. So it's important to show people at this point that autistic people can be seen. It's important that they understand this at this point. Mas eu acho que a maior mensagem de você estar aqui, a gente está fazendo tudo isso juntos, é um pontapé inicial. And the important thing about you being here with us and for us to be able to do this together is that this is a kind of a kickoff of this. Para as pessoas identificarem que existem pessoas que estão olhando para elas, que nós estamos chegando, nós estamos falando, e existem muitas outras milhares de pessoas olhando para os autistas, olhando de quem cuida dos autistas. So the important thing is that people are becoming more and more aware that there are thousands of people that are looking into autism and looking at the autistic people, and it's important for them to understand this. E quando eles olham para você, eu acho que cria muitas possibilidades de sermos pessoas melhores, de ajudarmos outras pessoas, de podermos mudar a nossa história. So, and when those people look at you, this creates an opportunity for them to be better and to create opportunities to be better. Você, para mim, é uma das provas de que um autista ele pode ser bem-sucedido, um autista ele pode trabalhar, ele pode falar, mesmo que ele tenha as suas limitações. To me, you are a living proof that autistic people can be successful, they can speak to other people, and they can do all things, have jobs in spite of their limitations. Yes, when I was a child, I think it's very important that my mother did not treat me any different than my other siblings, even though I had this disability. And I think that's why I'm able to be who I am, because nobody treated me different. Então, uma das coisas importantes é que quando eu era criança, a minha mãe não me tratava de maneira diferente dos meus outros irmãos. E isso é muito importante e foi isso que possibilitou que eu tivesse sucesso, porque eu fui tratado de maneira igual a eles. Yeah, I was expected to do everything my siblings did, and nobody ever told me that I couldn't do anything because I was autistic. E era esperado que eu fizesse exatamente as mesmas coisas que os meus irmãos faziam. E ninguém nunca me disse que eu não poderia fazer alguma coisa só pelo fato de ser autista. Ok. Obrigada, Damian. Eu queria que você pensasse, e eu vou te dar
alguns minutinhos aí antes da gente terminar a nossa live para você deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo e pessoas que vão nos assistir, pais, mães. So I would like to give you a few moments, Damien, and thank you for being here. And I would like you to give us a final message as we wrap up for mothers, for fathers, and all those who take care of autistic people. So you have a few moments to think about that and give us this final message. A gente sabe que diagnóstico precoce. We know that an early diagnostic a gente consegue ter maiores evoluções naquelas crianças. Eles conseguem muitas vezes passar de um estado severo para um estado intermediário. So when we have this early diagnosis, some of those people can change their status. They can go from a severe case to a less severe case. Quando a gente começa a olhar para essas crianças de uma forma mais precoce, a entender como é que funciona a família, a gente consegue uma melhor evolução com essas pessoas. So they can evolve much better when we look at them very early on, and we are able to involve the family and all of the environment for them, and the rate of success is greater. Então, eu queria que você pensasse nessa mensagem. So I would like you to think about this final message. E eu vou falar um pouco com Kurt. And I'm going to speak a little bit with Kurt. Eu vou pedir para que ele, neste momento, me conte um pouquinho da experiência dele. So I would like to have Kurt to explain to me a little bit about his experience. Eu não sei se vocês sabem, mas o Kurt também tem um filho autista. I don't know if you know, but Kurt also has a son that is autistic. E é incrível como essa conexão faz a gente compartilhar experiências maravilhosas com essas pessoas incríveis que aparecem na nossa vida. And it's amazing how this connection makes us to share wonderful experiences in our lives. Kurt, conta para mim e conta para todo mundo como é que foi a sua experiência e como é ter um filho autista e quais são as dificuldades maiores que vocês enfrentam e como é usar óleos essenciais com seu filho e com toda a sua família. Kurt, you don't need translation, right? Yeah, I'll speak in Portuguese. Should we translate for Damien though, so he can stay with us? Maybe we should just keep going with the same flow. In case he wants to interject, he's much smarter than me. Ok, sim, eu tenho um filho, agora ele tem 13 anos. Ele é o meu maior filho, o primeiro. Quando ele nasceu, ele foi não verbal por 4 anos, nunca dormia, ele não falava, não brincava, não abraçava a gente. E inicialmente eu pensei que eu era um pai horrível. So my son, when he was born, he was not vocal for 4 years, and he wouldn't interact, he wouldn't do much. Eu pensei que foi a minha culpa. And I thought it was my fault. Ele não era como os outros filhos, ele foi bem diferente. E finalmente nós levamos ele para alguns doutores, alguns médicos. So he was not like the other children. He was a bit different, and we finally took him to a doctor. Foi de fato Stanford University aqui nos Estados Unidos, que é um dos melhores. And actually, that was Stanford University here in the United States, and that was one of the best institutions. E eles falaram que seu filho não é, você não é um pai mau, você não é um pai horrível, é que seu filho tem autismo.
And they said that, well, you're not a horrible father. It's not your fault. It's just that. Então, sabendo disso, foi tudo, né? Um amigo, quando nós estávamos fazendo esta descoberta, nós descobrimos isso, um amigo me deu um vidrinho de lavanda. So knowing about that was everything. When one of our friends knew about So yeah, my friend gave me a lavender oil e eu fiquei meio ofendido. Eu falei, lavanda não vai ajudar meu filho. Já fiz de tudo. Isso não pode ajudar. Mas ele falou, não, é só para ajudar ele a descansar um pouco melhor durante a noite, porque ele nunca dormia, nenhuma noite na vida dele. I think we might have lost Henrique. I'll keep going. Então, antes de dormir, eu passei nas plantas dos pés. Eu finalmente fiz, só para provar meu amigo que óleos essenciais não funcionam, né? Foi 2010 ou 11. Passei nas plantas dos pés do meu filho e na primeira noite dele, na vida dele, em 4 anos, ele dormiu a noite toda. Eu pensei que can you hear me, guys? Yeah. Yes. Yeah. Okay. So I decided just to apply that lavender to the bottom of his feet. And for the first time in 4 years, he had a great night of sleep. So that helped a lot. Então, fiz de novo, só para testar. E 3 noites, 4, finalmente 2, 3 semanas direto, ele dormia. And I did it again the next night, and then the third night, and for 3-4 weeks, and he was sleeping. E com todo o descanso, ele podia focar um pouco melhor, ele podia concentrar na terapia de fala que ele fazia, e finalmente ele começou a usar palavras conosco. So because of the adequate rest that he was able to focus a little more on the speech therapy that he was going through, and he was able to finally talk to us. Então é importante saber que não foi o óleo que não pôde curar autismo, né? Mas ajudou ele a ter mais descanso e ajudar ele nesta concentração, e isso fez a diferença na terapia. So it's important to understand that the essential oils are not going to cure autism, but it's able to help in those respects, and the person can function. Yeah, so, claro, eu cadastrei, né? Eu era consultor de bem-estar por muitos anos. Nós fizemos um blend, uma mistura de ylang-ylang, lavanda e serenity, como o Damien falou. Os 3 que ele usa também, nós usávamos numa blend que se chama Peaceful Child, criança pacífica, talvez que seria. And so we made our own blend, and we used ylang-ylang, we used serenity and lavender in this Pacific Child blend that we made. Então, até hoje, ele é muito inteligente. Eu gostei muito do que Damien falou. Ele tem uns poderes, uns superpowers. Ele pode sentar no piano e tocar umas músicas incríveis. Em um instante, ele faz uma matemática, ele tem uma memória como ninguém. So to this day, he's still very intelligent, and like Damien said, he has superpowers. He can play the piano like anyone, and he's very intelligent with math and all skills. E até ele agora abraça a gente, ele é um pouco mais social. Ele estava jogando futebol estes últimos 2 anos também, que foi novo para ele. And now he's even a little more social. He hugs us, and in the past 2 years, he's been playing soccer. So this is a new thing to him. Mas é engraçado, ele vai estar correndo no campo de futebol e ele para no meio do campo e ele começa a fazer uns cálculos no ar, porque a mente dele sempre está na matemática dele. So he may be able, he may be playing soccer in the field, and he will stop and just start calculating in the air because he's math oriented, and and then he will proceed.
Dominic, vai pegar a bola, mas ele está fazendo esses cálculos. Bom. Oh, go get that ball, but he's there calculating. Bom, então, os óleos essenciais realmente têm nos ajudado bastante. Nós colocamos no difusor diariamente, usamos esta Peaceful Child Blend também. So essential oils have helped us a lot. We put that Peaceful Child blend in the diffuser, and it helps us a lot. Mas só entendendo mais sobre autismo e como funciona e como nós podemos ajudar. Nosso relacionamento com Damien também faz quase 2 anos que estou falando com ele sobre algumas coisas que nós podemos fazer em casa e ajudar nosso filho também. Tem sido uma benção. So understanding autism has helped a lot. In these past 2 years, I've been speaking a lot to my son, and he needs to understand a few things that he can do to function better and that he can do around the house. E as dicas que o Damien está nos dando, Damien tem ajudado bastante também. And the tips that Damien is giving us are helping us a lot as well. Então, só isso, Thalita, foi a minha história. Muito obrigado. So that's it, Obrigada. Talita, and that's the story. Thank you. Obrigada, Kurt, por você trazer também um pouco da sua vivência. Eu acho que você trazer um pouco da sua história, o Damien trazer um pouco da história e da vivência dele, eu acho que abre um leque. So thank you, Kurt, for bringing up a little bit of your story, and also Damien for bringing your story here. And I think this opens up a plethora of alternatives for. Abre um leque para para as pessoas que estão aqui entenderem que elas podem ter uma melhor qualidade de vida e elas também podem ajudar outras pessoas. So it opens up a few doors for us so that they can realize that they can help other people as well. E a melhor parte de toda essa história é a gente trazer a consciência para as pessoas de não julgar. And the best of all is to make people aware that they should not be judgmental. E mais do que não julgar, é tentar entender o outro. Sempre se colocar no lugar do outro. O que o outro está pensando e o que o outro deve estar sentindo. And even more than not judging is trying to understand the other and trying to wear the shoes of the other and see what they are feeling and how they are doing. E uma das melhores partes desse projeto que lá atrás, um dia quando eu me deparei com aquela mãe, é saber que a gente pode levar esse bem-estar para outras pessoas. And one of the great things about this project, when I met that mother back in those days, is that we can actually bring wellness to those people and we can help them. Eu posso ser um pouco mais abusada e falar para as pessoas se eles quiserem fazer alguma pergunta? I wonder if I can be bold and ask other people if they can ask questions. Sure. Claro. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer, não, óbvio que não vai dar para responder para todo mundo, mas eu queria falar para vocês que se vocês tiverem que fazer alguma pergunta, enquanto a gente está conversando aqui, vocês podem fazer no chat e eu vou ver 3 perguntas, tanto para o Kurt quanto para o Damien, para eles responderem, tá? Essa foi uma live que a gente fez para mostrar para vocês o outro lado, que verdadeiramente há 2 semanas atrás, a gente fez 4 aulas falando sobre autismo e óleos essenciais, dando dicas, e não dicas de óleos essenciais, dando dicas práticas de como é que você pode conviver e coisas que você pode fazer em casa, tendo um autista dentro de casa, dicas fáceis. Então, a gente iniciou esse processo e esse processo ele não vai parar. Esse processo ele só vai continuar. Tá lá no canal, se vocês quiserem assistir, tem dicas de óleos essenciais para apoiar, mas tem dicas práticas de como vocês podem
trazer rotinas para um autista e que pode ajudar, porque a gente sabe que rotina é o que faz com que o autista ele se organize, né? A gente sabe que tirar o autista de uma rotina, há uma desorganização. Então, eu falo muito disso. A gente está com um projeto muito legal sobre óleos essenciais, conscientização, olhar para esses pais, olhar para a escola, olhar para esse lado profissional e abrir esse campo. Então, um dia lá atrás que eu olhei para essa mãe, eu falei, eu posso ajudar a transformar a vida dessas pessoas, porque quando a gente transforma a vida de um autista, a gente não está transformando a vida de um autista, a gente está transformando a família inteira. E aquela família inteira não é só o pai e a mãe, é o pai, a mãe, os avós, as pessoas com que ele pode trabalhar, as pessoas com que ele pode conviver, é todo um conjunto de convivência que a gente vai estar ensinando e educando. Esse é o trabalho que a gente está disposto, e eu estou muito disposta a fazer, e eu venho buscando muito, e não é ensinar as pessoas a venderem óleos essenciais para essas famílias. Não é a pretensão do nosso trabalho, não é vender um olhinho. A pretensão do nosso projeto e do nosso trabalho é educar vocês, a ensinar vocês a como vocês podem melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, como vocês podem ensinar e apoiar todas essas pessoas. Esse é o trabalho que eu me dispus a fazer, e eu tive empatia por aquela mãe, e um dia eu olhei e falei, eu posso ajudar mais pessoas. E todos vocês estão aqui, podem fazer a mesma coisa. Então, muito obrigada, meninos, por vocês estarem aqui comigo nesse momento e terem, de uma forma ou outra, abraçado essa causa. Elton, eu vi que você chegou aí, gratidão, porque eu sei também que você está envolvido aí com a minha causa também, e muito obrigado por você fazer parte de verdade. Eu me sinto muito lisonjeada por ter grandes pessoas ao meu lado abraçando uma causa tão importante, que é olhar para essas famílias, porque só quem tem os autistas, só quem conhece é que sabe o potencial, porque o Damian, ele é um super potencial, ele foi um potencial e ele é um super gênio, né? Então, como a gente pode pegar essas crianças e transformá-las nesses gênios e não colocar elas em um lugar trancadas e não fazerem delas esses grandes gênios que nós podemos ter na sociedade? So Eu sei que eu falei muito, viu, Henrique? I can give you a brief summary of what Talitha just said, but basically she said that she's going to select from the chat 3 questions that they're going to be able to ask you. Mm-hmm. And also, she said that in her project, she is concerned about providing practical tips in this live. And it's important to continue the process. She said that this process is going to continue. It's going to go on. And it's important to not try to break the routine, because she knows that this brings disorganization into the lives of the autistic people. And she said that essential oils are really important, and that they can transform the entire family, and she can involve parents, grandparents, relatives, and all of the environment of the autistic person. And she said that the intent is not to sell essential oils. She also thanked Helton. Helton is our director in Brazil, the doTERRA's director for the Brazil market. And she also said a few things about you. She said that you have superpowers, you have a super potential, you're actually a genius. And that's basically what she said. And those long minutes where she was speaking. Temos uma pergunta aqui para o Damian. Eu acho que tem muito a ver com
com a parte nutricional. Eu poderia responder essa pergunta, mas hoje todos os focos e os holofortes estão focados para ele. So, Damien, we have an initial question here, and it's about nutrition. I could answer that question about nutrition, but you are on the spotlight today, so we are focusing on you today. Embora eu saiba que ele não gosta muito de holofortes, mas ele vai tomar muita lavanda depois. Even though I know you don't like to be in the spotlight, but then you can use a lot of lavender later. Yeah. Então vamos à pergunta. A ingestão de carboidratos pode afetar ainda mais o autismo? So here's the question. Is ingesting carbohydrates, can this affect autism? I have never heard that. I don't have any reference. You know, I Eu have nunca ouvi nada sobre isso, então eu não tenho nenhuma referência para lhes dar. That's news to me. A minha novidade. Na verdade, as pessoas elas têm uma tendência de imaginar que pode agravar algumas comidas, vacinas. A gente tem muitas pessoas que falam sobre isso. Actually, people think that some types of food can affect the disease, and also that immunizations can affect the disease. Yeah. Mas, na verdade, a alimentação ela tem a ver se a criança ou o adulto tiver algum distúrbio alimentar. Actually, the diet may have something to do with it if the child has some condition like a feeding condition. E isso não quer dizer que vai agravar ou afetar o autismo. And that doesn't mean it will affect autism, like making it worse or less worse. Isso pode trazer uma irritabilidade maior se a criança tiver algum problema alimentar e não puder comer aquele alimento. So this may make the child more irritable because they cannot eat that type of food. Oh, yes. Ok. Uma outra pergunta que eu vou fazer, mas vamos lá. Olá, Thalita, gostaria de perguntar ao Damian qual é a melhor forma de utilizar o DDR Prime e se possui artigos científicos que possamos encaminhar para as famílias que ainda não conhecem óleos essenciais. And here's the question. I would like to ask Damien if how can we use DDR Prime, and if there are any papers that we can send to families in order to instruct them about essential oils? DDR Prime is one that we're doing a lot more research on, and it might actually be reformulated. Então, o DDR Prime é dos produtos que nós estamos pesquisando bastante e talvez os resultados nos levem a reformulá-lo. As far as research, there is very little research connecting essential oils and autism. In fact, I think I have found 7 total publications with autism and essential oils. Na realidade, existem muito poucas pesquisas que façam a ligação entre o autismo e os óleos essenciais. Na realidade, eu consegui encontrar 7 trabalhos científicos que mencionam o autismo relacionando-o com óleos essenciais. And all the research is about addressing symptoms, like using lavender to calm them down. Então, todos os trabalhos científicos que existem, na verdade, relacionam o óleo essencial com os sintomas. Por exemplo, o uso da lavanda para acalmar. I have put together a document that has all the current research. I believe I've sent it to Kurt before, but I could always send it again. And it's free to share, but there's not a lot of answers.
Eu, na verdade, elaborei um documento em que eu relacionei estas pesquisas e eu, na verdade, enviei isso daí para o Kurt e isso aí pode ser compartilhado sem problema, mas eu posso reenviar se ele não tiver. Eu tenho. Foi aquele que você mandou, né, Kurt, no início? Obrigada, Damian. I do have it, and that's the one that Kurt sent me right in the beginning, and thank you for that, Damien. Que foi exatamente esse material que me introduziu nessa parte mais científica. And that material has introduced me to this more scientific part of the study. É muito importante também a gente não ficar tão ligado ao, por exemplo, no caso que foi perguntado sobre o DDR Prime, se tem estudos científicos para encaminhar para as mães. Also, it's important for us when we talked about DDR Prime, we wanted to know if there are scientific papers that we can send to the mothers. Muito importante. Pode falar. Go on. We're actually not allowed due to the FDA to share the research, but I could, if you want research on DDR Prime, I can help. I can put something together and I can get it to Kurt. Na verdade, devido a limitações do FDA, que corresponde à Anvisa nos Estados Unidos, nós não podemos compartilhar os resultados das pesquisas, mas eu posso elaborar um documento que eu posso enviar para o Kurt para que ele possa, então, compartilhar com vocês. Thalita, uma coisa, rapidinho. Muitas pessoas, eu acho importante a não prometer ou não colocar uma expectativa alta com as pessoas quando você está dando lavanda, DDR Prime, qualquer óleo. Era isso que eu ia falar. Saber, eu já vi isso muito no Brasil, pessoas dizendo que DDR Prime vai ajudar seu filho. Todo mundo é tão diferente, o espectro é enorme, né? Tem pessoas neste lado e completamente no outro lado. Nós não podemos prometer que vai ter o mesmo efeito. So it's important not to raise expectations for one product or another because the spectrum is so wide. Yes. And we cannot really create any expectations for a given product because people are also very different and they will react differently. Yes. Uma das coisas que eu ia falar era exatamente isso. Muitas pessoas se apegam a algumas informações. And one of the things that I was going to say is exactly that. Some people will grab some information and they will attach themselves to that piece of information. E fazem dessas informações como padrões. And they turn that information as the standard. E principalmente dentro do espectro autista. And especially within the autistic spectrum. Nós não podemos carregar esses padrões. We cannot just get attached to those standards. Então, a gente pode utilizar todas essas informações como guias e referências. So we can use that information as guidance and information. E ajudar e apoiar essas famílias e essas mães com algumas referências, mas não como um padrão, porque cada ser é um ser diferente. And help those mothers and families with that information, but not as standards, because each human being is a different person. Então, para a gente encerrar a nossa live de hoje, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui, ao Kurt em especial, por me apoiar e estar comigo aí desde o início, me levando a encontrar o Damian também. So as we wrap up today, I'd like to thank Kurt for being with me since the very beginning, and also Damien for helping us. Kurt led me to Damien. E, de verdade, eu não desisti e o Kurt me conhece. And actually, I have not given up, and Kurt knows me. E um dia
dia muito breve, você virá ao Brasil. And one day, very, very soon, you're going to be able to see Brazil, to be here. Oh, I would love to Prometo do que eu that. não vou abraçar você assim, muito apertado. And I promise you that I will not hug you very tightly, Só um pouquinho. just a little bit. Okay. Yeah, I would love to visit Brazil. I would love to Eu visit. adoraria visitar o Brasil, adoraria isso. Obrigada, gente. Damian, você poderia dar aquela mensagem final para a gente terminar a nossa live? Eu tenho certeza que esse foi o primeiro de muitos encontros e de muitas possibilidades que a gente pôde agregar. A gente agregou muitos valores hoje e eu tenho certeza que isso é só o início. Thank you, Damon. Now we'll turn the time over to you to give that final message. And I am sure that we have benefited greatly from this live session. And this has helped us so much. Damon. Thank you. My final thought is to not put the autism individual in your life do not put them in a box. Então, a minha mensagem final, muito obrigado, é você não colocar a pessoa autista em uma caixa isolada. Yeah, just because our mind works differently doesn't mean that we are not capable of everything that someone else is. Só porque a nossa mente funciona de um modo diferente não significa que nós não sejamos capazes de fazer as mesmas coisas que outras pessoas fazem. Yeah. And also support their passion. All people on the autism spectrum are amazing at certain things. For instance, Você também pode dar suporte às coisas que as pessoas com autismo gostam. Cada pessoa autista, ela gosta, é apaixonada por determinada coisa. I have friends that are autistic that are physicians, that are professional musicians, that are amazing in a number of different ways, and so they just need to find out what their specific passion and talent is. Então, por exemplo, eu tenho amigos que são médicos, tenho amigos que são músicos, e cada um deles tem uma especialidade, cada um deles tem um talento especial que gosta e no qual ele pode e deve ser apoiado. Yeah. So yeah, don't put limits on them. Push them to do things that are hard for them. They can do hard things. Então, não imponha limites a essas pessoas. Você pode ajudá-los a fazer coisas difíceis. Eles são capazes de fazer coisas difíceis. Yeah, that's it. Thank you. Essa é a mensagem. Muito obrigado. Meninos, gratidão por vocês estarem comigo e pelo tempo de vocês. Henrique, foi maravilhoso estar com você. Kurt, nem se fala. Obrigado por estar me apoiando nesse momento. Thank you. You've been wonderful, and thanks for being with us today and supporting me. You're very welcome. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui também. E se vocês não estivessem aqui, nada disso teria sentido. And thank you, all of you, for being here. And without you attending this session, this would not be possible. Thank you. Thank you. Um beijo a todos vocês e gratidão imensa pela live de hoje. Um beijo, gente. A kiss to every one of you, and thanks for this live. Thank you. Bye. Bye. Tchau a todos.